Hoje é o segundo episódio do podcast Basta Sentir, um podcast voltado para mulheres que passaram pela perda gestacional, estão tentando engravidar e desejam passar por um processo de cura emocional. O tema de hoje é perda gestacional ou neonatal. E estou aqui com uma convidada muito especial, a Louise Soares, mãe e minha mentora. É uma honra tê-la aqui, Louise. Eu que agradeço esse convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, principalmente porque juntas nós sonhamos com esse encontro, né, com essa conversa, e eu tenho certeza que o podcast vai ajudar muitas outras mães que estão vivendo esse processo e a cura emocional que vai transformar a vida delas. Passar, né, por um processo de dor, né, do que a gente fala sobre a perda de um filho, não é um processo fácil. A psicologia, né, os estudos científicos, ele mostra que é uma das maiores dores que um ser humano pode viver. Como profissional, eu posso imaginar, né, nós podemos imaginar, mas não podemos sentir a sua dor. Você poderia contar, né, como que foi o início, né, da dor, como que tudo aconteceu, contar a sua história. Eu acho que o que você falou descreve muito, exatamente, né? É uma dor que é dilacerante, de fato. E a história começou desde a dor, ela começa desde o diagnóstico, né? Porque nenhuma mãe espera receber um diagnóstico, a gente nunca se prepara para isso. A gente se prepara para viver a maternidade, para viver um filho saudável, para todos os momentos. A gente planeja e sonha com todos os momentos. Nunca um diagnóstico. E aí, com 20 semanas de gestação, eu tive um diagnóstico. A minha filha teve um diagnóstico de mielomeningocele, que é uma falha no fechamento do tubo neural. Junto com o diagnóstico vieram todas as informações sobre a síndrome, as informações que te deixam aflita e as informações que também te acalmam, né? Existe uma cura, existe um tratamento. Então, como mãe, como pai, a gente logo já buscou de imediato um tratamento específico para a síndrome dela. E nunca, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, nós imaginamos que ela não estaria aqui hoje. Então, toda a nossa busca, todo o nosso esforço foi para que, vendo, né, tendo uma visão de futuro, que ela estaria com a gente, curada, que ela viveria uma vida plena, ainda com as limitações que a síndrome traria, mas nós não nos preparamos para viver isso. Então, de fato, não ter me preparado para viver essa dor, emocionalmente, me destruiu, de certa maneira, por um período. Então, foi uma dor que eu não imaginei sentir, que eu não me preparei para sentir, e acabei vivendo muito intensamente, né, a perda da Alice. A Alice partiu com 6 meses e meio de vida. Ela nasceu prematura por recorrência da cirurgia intrauterina que foi feita para corrigir a lesão dela. E essa cirurgia ela pode ocasionar um parto prematuro, e foi o caso dela. Mas como mãe e pai, a gente não entende, a gente não pensa nisso, né? A gente pensa que a gente vai salvar, que a gente vai fazer o que for possível para que ela tenha uma vida. Eu pelo menos, foquei muito nisso, no que eu poderia oferecer para ela, e naquele momento isso era muito palpável para mim, né? Essa solução de vida para ela. Então, ela nasceu prematura, nós vivemos intensamente os 6 meses de vida dela. Todos os dias eu estive na UTI, o horário integral que eu poderia estar lá eu estive. E foram 6 meses ali até a partida dela. Sim. 2 pontos aqui muito importantes na sua fala é a questão da gravidez, né, que ela foi desejada, porém um diagnóstico que não estava nesse planejamento. O segundo ponto é o amor de mãe, que ultrapassa um diagnóstico. E esse amor ele existiu desde o positivo. E o diagnóstico ele não limitou, não interferiu nesse amor. Foi onde você passou por todo o processo, né, de perda de uma gravidez desejada e lutou pela Alice. Sim, exatamente. A cirurgia neofetal, hoje em dia, é uma cirurgia que traz para a família muita perspectiva de futuro, né? De uma criança ser operada ainda dentro do útero
E existem os riscos da cirurgia, mas a gente nem pensa nisso, a gente nem espera que aconteça, né? Como de fato não esperamos. A Alice, é importante frisar que ela nasceu com a mielomeningocele corrigida, então a Aham. cirurgia foi um sucesso. O que aconteceu é que existem os prós e os contras, né? E o parto prematuro extremo poderia ocorrer e foi o que aconteceu com a gente. Eu acho que, de fato, assim, pai e mãe sempre está disposto a fazer tudo. A palavra é essa, né? A gente sempre está disposto a fazer tudo pelos nossos filhos, sem medir as consequências, sem medir, sem colocar ali no papel, sem anotar muito. A gente, é isso que eu preciso fazer? Então eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. E você não estava sozinha, você Não. teve uma rede de apoio. Eu tive o pai da Alice, ele foi muito presente em todo o momento, Aham. desde o diagnóstico. Ele assumiu toda essa responsabilidade emocional, porque eu como mãe estava muito fragilizada. E ele foi o ponto mais forte da família, né? Então ele me deu toda essa estrutura de que, ó, a partir de agora sou eu que resolvo tudo, eu que marco o exame, eu que vou procurar os médicos responsáveis. E como eu tenho um filho mais velho, a minha mãe ficou com o meu filho mais velho para que eu pudesse dar toda a assistência que eu precisava, tanto na gestação quanto a cirurgia fetal. E pós também esse período de UTI, que eu fiquei totalmente ali com ela, entregue a ela e tudo que ela precisava. Se você pudesse resumir em uma palavra, né, o que mais despertou em você desde o primeiro momento do diagnóstico, ainda na gestação? O que você mais sentiu, assim? Em mim como pessoa, Isso, eu acho que a fragilidade, a a vulnerabilidade. vulnerabilidade. Eu sempre fui uma mulher muito forte Aham. e sempre me denominei. Eu sempre tomei para mim essa personagem de uma mulher muito forte. Porque desde a minha infância aconteceram várias coisas e eu sempre me vi assim. Não, eu vou enfrentar tudo, todos os desafios, eu vou trazer soluções para minha vida e sempre busquei isso. Quando eu recebi um diagnóstico, é como se toda a minha vida tivesse saído do meu controle. Eu não podia controlar mais nada. Então, tudo era com os médicos, era de acordo com os protocolos, eu não tinha o controle de nada, da minha vida e nem da dela. Então, essa vulnerabilidade absoluta que eu senti me fez me colocou num patamar de um ser humano comum, sabe? Eu não era uma pessoa extraordinária, eu não conseguia resolver nada, nada cabia a mim, e eu acho que eu senti mais isso, sabe? E faz muito sentido a sua fala, porque a vulnerabilidade é um lugar onde as pessoas que buscam a felicidade, elas passam por esse lugar. Tá? Então, sentir, né, reconhecer a fragilidade, ela é muito importante nesse processo. Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que todos nós, a gente busca o tempo todo ter o domínio da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos Aham. atos. A gente quer controlar, né? O nosso casamento, os nossos filhos, a gente quer escolher a melhor escola, a gente quer escolher tudo. E quando isso não nos cabe, as decisões que vão ser tomadas, a gente se sente quase que inútil, né? E eu falava isso muito com meu marido lá dentro da UTI, quando eu tava com ela, já ali na UTI, quando ela já tinha nascido. Eu chorava muito e eu falava assim pra ele, eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo. Porque eu não posso fazer nada. Não sou eu que posso ministrar uma medicação, não sou eu que posso nem autorizar uma medicação que eu acredite que vai ser a diferença na vida. Eu não decido nada, eu não consigo pegar a minha filha no colo, eu não consigo acarinhar a minha filha, eu não consigo nada. Então, assim, e tinha o peso também de estar longe do meu filho mais velho, né? Então eu falava assim, eu não sou mãe de nenhum dos meus filhos agora. Eu não tô perto de nem, eu não posso fazer nada pelos meus filhos nesse lugar onde eu tô, Aham, né? sim. E aí isso para mim assim, era onde eu mais sofria. Me senti inútil, sabe? Pode até parecer, né, que foi inútil a princípio, né, nessa percepção, mas quando a gente olha para esse processo de autoconhecimento, de identidade, o nosso valor não está no que a gente tem e muito menos no que a gente faz. Então a Alice, ela veio para forjar uma identidade em você, Com certeza. para você conseguir realmente potencializar aquilo também que já tinha em você, as suas forças, tá? E fortalecer as fraquezas. A gente muitas das vezes não tem resposta, né, para tudo, né, o porquê,
mas o legado, o que a Uhum. Alice deixou para você, o que a Alice deixou em você. Uhum. Com certeza, assim, a maior reflexão, isso que você falou, assim, na minha vida é o que rege hoje. O maior aprendizado que eu tive com a Alice era sobre quem eu sou. Então, durante os 6 meses e meio, eu costumo falar para as pessoas quando eu toco nesse assunto, ou quando eu entro nesse assunto com pessoas mais próximas, eu costumo falar assim que Deus sabia que eu precisava de 6 meses e meio na UTI com ela. Porque eu precisava de todo esse tempo para entender quem eu era, para entender o que eu seria, né, o que hoje eu me tornei. Então, o maior aprendizado que eu tive com a Alice foi sobre quem eu era, a minha identidade. Né? Porque antes dela, eu me via como uma mulher bem-sucedida, uma mãe bem-sucedida, uma esposa bem-sucedida, uma empresária bem-sucedida. E quando a Alice chegou, as consequências de toda a minha ausência foi fechar minha empresa, foi estar longe do meu filho, foi deixar de ter o domínio da minha casa, de tudo, né? Então, quando eu falo assim, eu me senti inútil, é porque eu perdi o controle de tudo, né? Sim, sim. Mas aí eu pude focar para dentro de mim, sem todas essas distrações, né? Sem a Louise mãe, sem a Louise empresária, sem a Louise esposa. Quem eu era, de fato, assim, né? E Como viver eu um me processo enxergava. de cura Exatamente. emocional. Exatamente. Se passaram quantos anos da perda da Alice fisicamente? Alice faleceu no dia 2 de junho de 2022. Quase 4 anos já. 4 anos. Esse ano ela faria 4 anos. Você costuma falar que você é mãe da Alice Em todos os lugares. em todos os Em lugares? todos os lugares eu falo que eu tenho 3 filhos. Eu sou mãe de 3 filhos. Você se sente autorizada Totalmente. ser mãe da Alice? Totalmente. A Alice, ela tá comigo em todos os lugares. Desde os dos objetos, assim, que pertenciam a ela, que eu trago pra minha vida hoje. Né? Eu uso um brinco que era dela, que ela nunca usou. As cinzas da Alice, nós plantamos um pezinho de jabuticaba que tá na nossa sala. Eu trago para nossa vida, para as nossas conversas, a transformação que a Alice causou na nossa vida. Então, assim, eu jamais deixaria que a lembrança da Alice fosse esquecida, eu jamais colocaria numa caixinha. Porque hoje eu entendo que falar da minha dor também me traz cura, sabe? Também me faz aprender todos os dias um pouco mais, né? Um pouco além do que eu já tenho aprendido até agora. E de tudo que eu já aprendi até agora. Sim. A Alice, como nós, né? Nós temos uma identidade. E a Alice, ela tem algo, né? Que ela deixou em você. E quando a gente tira as coisas, quando a gente tira aquilo que é palpável, o que conecta você à Alice hoje? Eu acho que o sentimento mesmo, assim, sabe? Porque, assim, como eu te falei, eu tenho alguns objetos, né, que me trazem, que me remetem a Alice, coisas que eu não me desfiz, que eram dela, que pertenciam Simbolicamente. a ela. Simbolicamente. Mas o sentimento, né, o laço que eu construí com ela, porque eu já ouvi de algumas pessoas, assim, principalmente nessa questão, nessa pergunta anterior que você me fez, né? Você fala da Alice, você é mãe, né, de 3 filhos, e às vezes não é incomum, já aconteceu mais de uma vez, algumas pessoas não mencionarem a Alice quando vão me fazer alguma homenagem, ou quando vão conversar comigo, você é mãe de 2, eu falo, não, eu tenho 3, né, eu tive, a Alice, ela não tá aqui, mas ela nasceu de mim, né, ela é minha filha, ela me pertence como filha. É o amor. Exatamente, as pessoas que não conviveram com ela, não vão ter essa lembrança dela, né? Ela nunca saiu do hospital. Então, assim, eu acho normal e aceitável que as pessoas não se lembrem da Alice. Mas eu jamais vou esquecer. Então, assim, o que une e vai unir perpetuamente até o dia que eu for embora é o meu sentimento por ela, sabe? O que eu vou nutrindo, porque jamais, assim, tudo que eu vou nutrir sobre a perda da Alice nunca é sobre... É sobre dor, mas não é isso que define, né, também. Mas o que eu carrego pela Alice muita gratidão também, sabe? De ter sido a mãe dela, de poder ter convivido com ela ali 6 meses e meio, de poder ter sido a mãe dela durante 6 meses e meio fisicamente. Sim, sim. Né? Eu sou muito grata por essa história, por me pertencer, por Deus ter me dado a Alice. Né? E de fazer com que hoje eu honre a história dela através do que eu faço, do que eu planto
hoje em dia, na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor também. Sim, sentir falta da sua filha, da Alice, é algo esperado. Sim. Porque a saudade é porque teve amor, tem amor. Sim. Então é esse preço que você paga, né, por amar a Alice. Sim. Se ela não tivesse um valor para você, provavelmente você não estaria pensando, você não sentiria saudade. Sim. E a gente volta em outro ponto muito importante, em que a sociedade, o mundo, tenta silenciar. Como vamos poder parar de amar alguém que foi importante para nós? Então, silenciar o quê? Silenciar o amor, aquilo que foi uma vivência para nós. Então, uma forma de honrar é você continuar, sim, amando a Alice. Tá? E esse sentimento, como você verbalizou muito bem, né, que te nutre, que te traz esperança, é muito importante. A morte, ela não é um fim, mas é uma oportunidade de novo começo. E para esse novo começo é necessário a gente conseguir ressignificar. E ressignificar é dar um novo sentido. E é esse para quê. E nesse para quê, muitas das vezes é um movimento. O movimento cura. Né? O nosso cérebro, ele precisa de novas experiências. Porque num luto, né, o cérebro, ele precisa organizar uma perda, algo que já estava planejado. Você planejou viver o primeiro ano, você planejou ter uma história. E essa história, ela foi interrompida. Então, o cérebro, ele vai querer o quê? Organizar. Né? Aquilo que já estava planejado, de forma inconsciente, que não foi vivido. Eu poderia ter vivido. É um sentimento muito comum. Eu estou fazendo essa viagem maravilhosa, mas se a Alice estivesse aqui. Exatamente. Então, pensar na Alice não quer dizer que você está retrocedendo, mas sim pelo significado que ela tem para você. Hoje, Louise, né, já se passaram 4 anos, né, a gente vê muito um dueto, tanto na fala, né, da vivência de algumas mulheres, como também nos estudos em relação à saudade e o processo de cura. Hoje, para você, como que você se vê nesse lugar de ressignificação do luto? O luto, para mim, a parte mais difícil, eu acho que não só para mim, mas para muitas mães, né? Você com mais propriedade sabe disso, que é o dia a dia. Né? Não é a perda em si, aquele dia em si, mas são todos os outros dias que vêm após ele. E hoje, quando eu em algum momento que aquela lembrança vem mais forte, que eu costumo falar assim, quando eu abro aquela caixinha e visito aquela lembrança, né, dela fisicamente, ou começo a imaginar de como ela seria se ela estivesse aqui, né, ela estaria com quase 4 aninhos, será que ela seria loirinha, será que ela teria o cabelo liso, cacheado? Quando eu entro nessa caixinha, eu sofro, como qualquer pessoa, eu choro, eu tenho meu momento ali de tentar pensar assim, e se não tivesse acontecido isso, né? É humanidade, né? Eu ressignifico isso quando eu busco Deus. Quando, no mesmo momento que eu sofro, eu tenho a consciência de falar assim, tá, isso aconteceu comigo, eu não posso mudar essa história. E então, eu converso com Deus, eu falo assim, Deus, o que eu posso fazer agora, sabe? Com esse sentimento. E engraçado a gente tocar nesse assunto aqui, porque nem faz muito tempo, foi há sei lá, 15 dias atrás. Eu assisti um filme e no filme a moça perdeu uma pessoa querida e eu revisitei essa caixinha, eu abri essa caixinha. E chorei muito, fui dormir chorando, fiquei bem emocionada. E no dia seguinte, de manhã, eu costumo fazer o meu devocional de manhã. E quando eu abri o meu devocional de manhã, a palavra do devocional era exatamente essa assim: você pode sofrer por algo que passou, mas você não pode estar estacionado a esse momento. A sua vida acontece a partir das suas decisões, do que você faz, né? E aí eu olhei assim, eu falei, Deus, obrigada por essa mensagem, sabe? Porque Deus sabia que eu precisava daquilo, né? Ele precisava me acarinhar de alguma maneira. Olha, eu sei que você sofreu, eu tô aqui acolhendo a sua dor e vou te dar uma direção. O que você vai fazer com ela, né? Então, assim, eu ressignifico toda a minha dor diária na busca de entender mais a palavra, trazer mais a presença de Deus para minha vida,
entender mesmo, conhecer mais, sabe? O que ele desejava que eu fosse, quem ele desejava que eu fosse, enfim. Sim, realmente é uma estratégia, né? É muito importante. No episódio anterior nós falamos muito sobre isso, sobre a importância da fé. Mas quando você verbaliza sobre essa questão de colocar em uma caixinha, o falar da sua filha hoje na sociedade, você se sente autorizada? Você tem a percepção que uma mãe que perdeu um filho, ela tem espaço para falar desse luto, para falar dessa dor? Eu me sinto autorizada e eu acho que as mães têm essa autoridade, né? Eu só não acho que talvez algumas pessoas estejam preparadas para esse assunto, para essa conversa. Já aconteceu de eu estar em algum lugar e alguém vir falar comigo assim, Louise, e sua filha? Né, na época, quando eu não tinha Antônia ainda. Uhum. E aí eu falava assim, ela partiu. E aí a pessoa não conseguia nem falar mais, né? Eu falava assim, tá tudo bem. Eu acalmava a pessoa, sabe? Eu Sim, falava assim, tá sim. tudo bem, ela não tá aqui, ela cumpriu o propósito dela e voltou para Deus, para onde ela deveria estar hoje. Eu acho que as pessoas não sabem lidar com o luto, de forma geral. E talvez isso seja até cultural, Sim. né? Assim, a gente alimenta. Existe um estigma, né, social em relação ao Exatamente, luto, à dor. exatamente. Um estigma, uma cultura de que o luto é sofrer eternamente e que se você vive bem, você esqueceu, né, aquele ente, você deixou de sentir. Exatamente. E aí, quando eu falo da Alice com as pessoas, eu falo muito sobre os aprendizados que ela me trouxe. E eu sinto que a história da Alice me permite, e na verdade é o que faz, para mim, é o que faz sentido ter acontecido tudo. A história da Alice me permite que outras histórias sejam reconstruídas a partir dela. E de pessoas que talvez nunca teriam contato com ela de fato, Sim. sabe? Então, hoje, falar da história da Alice, às vezes eu tô nos meus atendimentos na clínica ou numa conversa, numa roda de Aham. amigos, que eu acho, quando eu acho que eu tenho que entrar naquele assunto, eu falo como se fosse uma coisa normal para mim. E a pessoa com quem eu tô ali conversando, ela fica totalmente imersa aqui. Ela é como se ela todas as vozes ali se calassem para ela ouvir. E aí eu falo assim, essa pessoa precisava desse assunto, né? Ela precisava que eu falasse sobre isso. Porque eu, como acredito em Deus, eu também acredito que os assuntos são providenciais. Assim, alguma pessoa precisava cruzar comigo e ouvir o que eu tenho para falar sobre a morte, sobre a ressignificação, sobre identidade, propósito, porque isso tudo traz fundamento para o que aconteceu. Sim. Então eu também me sinto melhor em acreditar nisso, sabe? É sobre legado, né? Exatamente. Que a Alice deixou em você. Exatamente. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma mulher que passou por uma perda recentemente e não consegue ter esperança, né? Parece que tudo está escuro. Qual mensagem você deixaria hoje nesse luto tão latente para essa mulher? Eu acho que, assim como eu aprendi, né, com essa dor, a forma de olhar pro futuro e a forma de olhar para si mesma sobre quem eu sou e não só o que eu carrego, sabe? Quem eu sou como pessoa. Uhum. Isso nos revela não só a identidade, mas a força que habita em nós. Então, assim, existe vida pós-luto, sempre vai existir, a gente sabe disso. Eu acho que a escolha de estar paralisada naquele lugar de muita dor e sofrimento cabe a nós. Porque a gente pode buscar ajuda, a gente pode buscar uma cura, como o seu trabalho, né, o que você faz de acolher sentimentos e destruir pessoas que talvez não conseguem ressignificar sozinhas, né, dar esse apoio emocional, fazer com... Então existe maneiras de sair desse lugar, né? Eu acho que a gente precisa querer, a gente precisa se movimentar, como você falou, Sim, sim. né? Nenhuma dor é para sempre. Como a gente aprende sempre através de ditados ou até mesmo da Bíblia, Sim. sempre vai ter sol depois da tempestade. Então eu acho que a escolha de estar parada numa tempestade é nossa. É nossa responsabilidade os nossos sentimentos, é nossa responsabilidade o que a gente vai viver dia após dia. Eu não eximo de nenhuma maneira a nossa responsabilidade com a nossa vida.
Então, óbvio que eu não sou uma profissional como você, da psicologia. Entendo que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, né? Mas eu acho que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar não só na nossa fé, buscar na psicologia, buscar nos profissionais, enfim, na nossa família, sabe? E sair desse lugar de dor profunda, porque existe um sol depois da tempestade. Sim, exatamente. O luto, ele é bem individual e ele não é linear. Né? Muitas pessoas acabam achando que tem que acabar em determinado tempo. E quando eu falei para você anteriormente, né, que o luto é o preço do amor, então quer dizer que você pode sim e deve, né, quando se sentir à vontade, falar da Alice, né, chorar não é fraqueza, né, é se permitir viver. E quando você olha hoje para sua história em um processo de reconstrução, né, você consegue visualizar a mudança que aconteceu, né, porque na psicologia nós falamos muito sobre reestruturação cognitiva. E o que é isso? É você conseguir, né, dar um novo sentido, um novo significado e ativar novas memórias. E é algo que você faz com muita maestria até hoje, através do movimento, porque o nosso cérebro acontece a neuroplasticidade. Então, o luto ele precisa ser vivido para ser ressignificado pelo exato fato de viver novas experiências. Aí tem a neuroplasticidade. Mas isso não quer dizer que você vai esquecer da Alice. Sim, você vai lembrar dela, mas tendo novas experiências. E é muito comum as pacientes verbalizarem no consultório, né, e os estudos também condizem muito sobre isso, que com o passar do tempo, muitas mulheres relatam que parece que o luto diminuiu. Mas não é o luto que diminuiu. É você que cresceu em torno do luto. Através das experiências, através da vivência. Então, o movimento, ele é fundamental. E esse movimento, ele está em você falar sobre quando sentir necessidade e encontrar também o seu sentido de vida, né? O para quê? O que eu faço? Qual a maneira que hoje eu tenho clareza, né, que eu estou honrando a vida da Alice. O que eu faço que me traz paz, que me traz segurança, que me dá esperança. Depois da perda da Alice, quando eu voltei para casa, e você falou disso há pouco, o que mais me doía era, assim, ter um quarto de bebê e não ter um bebê. Então, na minha casa existia um silêncio ensurdecedor, porque meu marido ia trabalhar, meu filho mais velho ia para o colégio e eu ficava em casa. Então, esse pós-falecimento da Alice foi o meu período de maior dor. E aí eu ficava sozinha ali, aquele silêncio ensurdecedor. E foi quando eu fui refletindo sobre o que eu queria para o futuro. E aí me veio a ideia, não ideia, mas me veio o sentimento de que, assim, eu não tô traumatizada a ponto de não desejar ser mãe de novo. Sim. E eu também não quero esperar muito tempo para ser mãe. Porque eu sentia, e o sentimento é individual, mas eu sentia que eu precisava muito ter um bebê em casa. Né? Não que eu fosse colocar um bebê no lugar da Alice. Sim. Mas eu precisava viver o que eu tinha planejado para o futuro, assim, né? De ter uma criança, de ver uma criança crescendo. E que eu não Isso é positivo, é esperança. Exatamente. Então, quando eu fui, novamente, eu fui buscar ajuda, eu fui a uma obstetra, e óbvio que eu fui cheia de medo. A minha primeira consulta com ela foi chorando muito. Eu falei, olha, eu quero muito ter um outro filho, mas eu não posso ter um outro filho com uma síndrome porque eu não vou aguentar viver isso novamente. Então, eu quero fazer o que for preciso para identificar se tem essa possibilidade disso acontecer ou não. E aí foi quando veio os testes genéticos, enfim. Sim. Então, assim, busquei ajuda. Eu tive o sentimento acolhido também por essa obstetra que falou, olha, calma, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Nenhuma gestação é igual a outra, né? Cada filho é único, cada gestação é única. E então, assim, teve a dor pós o luto, era aquele sentimento da casa vazia, mas foi ali no silêncio da casa que eu entendi o que eu queria pro futuro também, sabe? Eu falei, eu quero
ter uma criança aqui. Sim, e você não foi paralisada pelo medo, né? Existe uma diferença entre o medo esperado, né, que é gestar após uma perda, e o medo patológico, né? E quando nós falamos do medo patológico, é aquele que muitas mulheres, né, não passaram por um processo de cura ao ponto de tentar gerar novamente. Então, muitas mulheres, após uma perda, elas ficam bloqueadas e não conseguem viver novamente a maternidade pelo medo patológico. Então, na sua fala, né, ficou bem claro que você estava passando por um medo, mas um medo esperado, né? Um medo que te motivou a buscar um processo de investigação fisiológica, buscou redes de apoio. E eu também tive pessoas que, na gestação da Antônia, que me perguntavam sobre isso, né? Que falavam assim, como que tá sendo essa gestação pra você? Você não tem medo? E engraçado que a gestação da Antônia, sendo a minha terceira gestação, foi a gestação mais tranquila que eu tive na vida, sabe? Foi a gestação que eu me senti mais segura, que eu me senti tranquila, que eu me senti calma, que tudo ocorreu plenamente bem como deveria ser. Então, assim, a gestação da Antônia, primeiro que me reafirmou a filha amada que eu era, de um pai presente, né, que é Deus. E segundo, que era isso que eu tinha que ter feito, sabe? Porque a gestação da Antônia, e a Antônia em si hoje, ela preencheu a nossa vida em todos os buracos. E assim, a presença Alice existe no meu coração, sempre o sentimento que eu tenho por ela é nutrido todos os dias, né? Da forma o que eu vivi com ela, quem ela é. E a Antônia, ela preencheu o vazio deixado pela Alice, assim, na minha versão mãe, sabe? Então, assim, ela não substitui a vida da Alice, mas ela ressignificou ainda mais a minha maternidade. E ela preencheu a nossa casa, a nossa família, de alegria, de vida. Então, de fato, tinha um neurocirurgião no hospital que ele falava muito isso com a gente quando ele visitava a Alice na UTI. Ele falava assim, olha, vocês são um casal incrível, vocês estão aqui todos os dias, eu tenho muito apreço por vocês e eu queria muito que vocês vivessem a parte feliz da maternidade e da paternidade. Porque até hoje vocês só viveram as aflições, as angústias, o medo. E aí hoje eu sinto que a parte feliz da maternidade, que foi tirada de mim naquele momento, eu recebo com a vida da Antônia. Então, para mim, que tenho fé e que acredito em Deus, é a graça derramada sobre a minha vida, né? A graça dele como um pai. Porque, como se ele dissesse assim, naquele momento eu tirei, porque eu precisava te forjar, eu precisava fazer você crescer, eu precisava te reconstruir, eu precisava várias coisas na sua vida, e eu te devolvi, né? Porque você permaneceu fiel, porque você aprendeu o que você tinha que aprender. E aí, como um pai que te agraça, eu te dei a Antônia. Sim, é muito interessante, né? Você falar, né, com tamanha sensibilidade, porque estar em um lugar de vulnerabilidade é indispensável para a ressignificação do luto. E quando você conseguiu forjar a sua identidade, entender o seu propósito, aqui você diz sobre fé, então isso você abriu um caminho para que você pudesse viver o novo e não só desejar o novo. Exatamente isso. Por isso que, quando eu falo da Alice e da história toda, eu sinto uma gratidão muito profunda pela vida dela, por tudo que nós aprendemos com ela e por esse caminho que ela abriu entre mim e Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu me descrevia religiosa. Eu sempre fui uma pessoa que falava, não, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, cresci na igreja, fiz tudo o que precisava ter feito, mas o que eu não tinha era intimidade com Deus. E a Alice me colocou nesse lugar de vulnerabilidade, que eu não tinha mais nada, e quando as coisas saem do nosso controle, né, saem das nossas mãos, cabe a nós o quê? Ser vulnerável o suficiente e falar assim, Deus, eu não tenho mais nada, e agora? A sua maior força foi olhar para dentro de você. Totalmente. E então por isso que eu me sinto muito grata de ter sido a mãe da Alice, de ter sido a dona dessa história, sabe? De ter feito parte da vida dela também. Alice
Alice mudou muita coisa na nossa vida. Na nossa estrutura de casal. No meu maternar com o meu filho mais velho, com a minha pequena. Então não tem como não ser grata a essa história, sabe? Ainda que me doa, eu serei grata, porque Deus nunca me prometeu que não teriam dias difíceis. Sim. Então, ainda que me doa, eu continuarei sendo grata pela vida dela. O sentir, na verdade, te faz crescer cada vez mais. E a cura, ela acontece em camadas. Então, hoje, a Alice está te curando. Ao falar, né? Falar também é um portal de cura. Sentir também é um caminho de cura. Então, você está se permitindo, né, a viver para que aconteça um outro nível de ressignificação. Né? E chorar não quer dizer que você está em um nível, né, de tristeza, que você é fraca. Pelo contrário, é onde você se encontra mais forte. Mas é muito importante a gente entender, né, nesse processo quem somos, né, e o que estamos sentindo, né, fazer essa separação de tarefa. E na sua fala você verbalizou muito bem sobre isso. Você sabe quem você é, a sua identidade foi forjada. Hoje, né, muitas mulheres precisam disso, buscar esse autoconhecimento, estar nesse lugar de vulnerabilidade, de olhar para dentro, para que aconteça a cura, né? Porque a cura ela está nisso. Muitas mulheres, quando aconteceu a perda antes da perda da Alice, na verdade, naquele período que eu estava na UTI, muitas mulheres se identificaram com alguns textos que eu postava, algumas coisas que eu postava, porque viam em mim a vulnerabilidade que encontrava na vida delas, né? E até então eu sempre mostrei para as pessoas a mulher forte que eu era, que conseguiu várias coisas, que lutou e que fez acontecer. E quando eu comecei a me colocar como uma pessoa vulnerável, as pessoas se identificaram, ela é igual a mim, né? Ela também sente igual a mim. E aí eu percebi que eu poderia ser rede de apoio para outras mulheres, para outras pessoas, independente se o que estava passando era igual ou não. Porque às vezes a dor era de outra coisa, né? De outro momento. Então, a Alice não me ressignificou só a minha maternidade, o meu casamento, quem eu sou. Mas ela ressignificou também a minha profissão, sabe? Como eu me vejo como uma profissional. Quem eu era e quem eu sou também no trabalho, sabe? Então, assim... no período da Alice eu fechei um negócio e depois eu reabri com essa minha identidade afirmada. Então, assim, eu sabia o que eu não queria abrir mão, o que eu não queria perder no caminho, sabe? Porque quando a gente empreende, não vem com um caderninho, né? Quando a gente tá empreendendo, não tem um manual. E você vai errando, acertando e aprendendo. Então, eu já sabia, depois que eu perdi a Alice, o que eu não queria abrir mão, o que eu não queria perder no meio do caminho. E é constante, é uma busca constante, de reafirmar todos os dias quem eu sou, o que eu não vou abrir mão, o que eu vou fazer para poder ajudar outras pessoas através dessa história, ou do que eu aprendi, como eu vou passar para frente esses ensinamentos. E hoje eu tento, né, fazer tudo isso, trazer para as pessoas os meus aprendizados, o que eu senti, conversar, acolher, transformar. Eu tento fazer o que eu posso para que isso perdure por toda a minha vida. É possível ser feliz, apesar da perda, apesar da dor. Com certeza, com certeza. Sem dúvidas, né? A minha casa é a prova viva disso, assim, né? Não só eu, porque a Alice pertenceu a todos nós. Então, assim, a minha casa é a prova viva disso, assim. Nós somos pessoas felizes, continuamos sendo felizes. Apesar da perda, apesar da dor. Da falta dela aqui. Ai, obrigada. Eu trouxe flores para você também, porque eu acho que a gente tem que florescer na vida das pessoas, né? E o nosso desabrochar também, o nosso florescer, ele tem um significado muito grande na nossa vida, né? No que nós somos aqui na Terra. Eu acho que a gente está aqui para florescer, para transbordar, para aprender. E eu acho que as flores têm um significado muito importante nisso. Obrigada. Sim, eu que agradeço. É uma honra tê-la aqui. Não só como minha mentora, né? Mas por ser essa mãe, né? Essa mãe de verdade, né? Isso me constrange. Isso traz muita vida, tá? Por você ser de verdade. Obrigada, tá? Muito feliz por ter você aqui. Eu agradeço muito. E assim, eu tô muito honrada de participar desse projeto, de ver tudo que está acontecendo na sua vida também e de todas as ações que você tem executado, porque é quem você é também. A gente falou sobre identidade aqui.
é o seu propósito, é a sua missão, e você está cumprindo lindamente o que você veio para fazer, o que você está construindo na vida das pessoas, e só continua. Obrigada. Deixa eu te dar um abraço.